mais uma TV Axo, aqui diretamente dos estúdios Rodrone, no Centro Empresarial Bandeiras. Já vou chamando meu parceiro aqui de bancada, né? Igor Duarte, presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação mais uma vez, sempre muito enriquecedora, que me ajuda aí nessa parte do empreendedorismo. Pô, eu que agradeço, Lari, e vamos lá exercitar o nosso principal pilar na associação. Qual que é o principal pilar da associação hoje? Educação. E educação empreendedora está sempre em pauta, e hoje nós trouxemos um empreendedor que vai gerar ótimos insights para você. E se você ainda não faz parte da associação, você está vendo o movimento que a gente está fazendo para que você não fique sozinho mais. E se você quiser continuar sozinho, a culpa não é mais nossa, né, Lari? Não, exatamente. Está perdendo a chance, na verdade, Perdendo né? a chance. Eu acho. Bom, então já vou apresentando o nosso convidado, mais do que especial, uma referência, vamos dizer assim, para empreendedores. Para mim, no meu ponto de vista, né, Murilo Santucci Laveso, ele que é o dono, diretor, proprietário, sócio, tudo, né? Murilo, da Açaí Town. A empresa começou em 2018, já exporta, gente, já exporta. Não, olha 2014, só que legal. 2014? 2014. Ah, é verdade. Em 2018 começou as exportações. Aí eu errando a pauta aqui, ó. Joia, Lari. Obrigada, viu, Murilo? Obrigado, Igor. Obrigado, Lari, aqui pelo convite. É sempre um prazer poder estar compartilhando um pouco de conhecimento, né, de entendimento, né, do que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Não é uma empresa muito nova, mas também não é muito antiga. A gente começa em 2009 como loja, depois o negócio transforma para a indústria em 2017 e em 2018 já começa a exportar. Então, acho que, em resumo, isso. 2014 vou contar para vocês um resuminho aqui, ó. 2014 abriu como loja e depois aí desenvolveu a fabricação, como ele já disse. Em 2018 começou a exportar para o Canadá, Portugal, Emirados Árabes Unidos e também teve a expansão da fábrica, né, Murilo? Bom, trabalhou antes com o mercado digital em São Paulo e talvez a gente vai falar sobre isso também, fique ligado. E né, contando aí com o apoio da Apex Brasil, é que você conseguiu alavancar a exportação. E aí eu já vou começando justamente, né, como nosso intuito aqui é auxiliar os nossos empreendedores aí que nos assistem pela TV Axo, pelo YouTube. Eu quero que você nos conte por que você saiu da área da tecnologia, né, que você, né, uma área assim, muito propícia, tem muito para crescer, está crescendo cada vez mais, e já era isso nessa época. Né? E aí partiu para a área do empreendedorismo, né? Como que foi primeiro esse processo aí, essa mudança de chave? Essa saída da CLT. Realmente saí num setor que estava em plena expansão, né? Continua até hoje, ainda mais depois da pandemia. Trabalhava com tecnologia, mais especificamente, né, com anúncios online. Hoje é muito comum, né, e acessível, né? Foi um negócio que foi disseminado até para os pequenos, né? Mas se pegar ali, quando eu comecei a trabalhar com isso, 2009, 2008, 2009, era Orkut, era mailing, era mala direta, então assim, era um pouco diferente, mas já estava começando, 2010, depois Facebook, os anúncios no Google, que foi o que eu acabei me especializando, né? Eu entrei trabalhar nesse setor, comecei atendendo pequenas contas e aí fui crescendo, passei a atender grandes contas, né? O que mudava é que passava a atender verbas que só destinado ao Google, mais de 1, 2 milhões de reais, né? Quando saía, atendia contas de 10 milhões de reais mês, que é aqueles anúncios que fica perseguindo a gente, né? Seja no YouTube, ou você viu um produto e depois aquele produto fica seguindo você, o remarketing. Trabalhava especificamente com isso. Em 2013, trabalhava em São Paulo, ficava basicamente em São Paulo, Tatuí, cidade na época minha namorada, hoje minha esposa, e Leme, que é a minha cidade natal. Ficava nesse triângulo. E um amigo começou o açaí em Leme, né, na minha cidade natal. E num desses finais de semana eu fui lá conhecer e acabei, eu e minha esposa, na época namorada, a gente gostou, né, do modelo. Falou, poxa, isso cabe em Tatuí. E foi ali que a gente começou a encher o saco, né, desse amigo, né, pegar o máximo de informação, tudo, e ele abriu as portas, né? Então, aí final de semana que eu ficava São Paulo, Tatuí,
o Leme, passei a ficar só em Leme, né? Para pegar, acompanhar a operação dele. Falei, vamos montar isso em Tatuí. Demorou um pouco, mas em 2014 nasce o negócio. A gente abre uma loja, né? Uma casa de açaí, né? Na época muito tigela, né? Tinha aquele modelo clássico do açaí na tigela. E a gente começou assim, bem simples. Eu continuei trabalhando em São Paulo, né? Tirei umas férias para inaugurar o negócio. Minha esposa era engenheira e também trabalhava numa outra empresa. E os dois começou o negócio, mas só final de semana. E durante a semana eram os funcionários que tocavam, né? Final de semana a gente produzia e ia vendendo. E no meio disso, assim, era tipo, não era o foco a loja, só que o negócio cresceu muito rápido, assim. Eu usei muito do que eu fazia, né, para essas empresas grandes, né, os anúncios, né, comecei a fazer geolocalizado, né, segmentado na região, o que dava uma impressão na época, né, o pessoal chegava assim com o celular, eu quero esse daqui. Dava a impressão que era uma empresa muito maior, né, uma franquia, alguma coisa assim, mas só estava usando um pouco do conhecimento que eu fazia para os grandes, né, que se disseminava o Brasil inteiro, para Tatuí. Isso ajudou, né, a movimentar o negócio muito rápido. E, assim, a gente inaugurou praticamente na Copa do Mundo do Brasil, né? Foi dia 12 de junho, a abertura da Copa, no Dia dos Namorados. E basicamente, fiquei mais uma semana e voltei para São Paulo, mas não era muita pretensão. Só que o negócio vai falando para nós o que ele é, o que ele quer, né? Conforme você vai dando condição. E continuamos os anúncios, tudo. Começa com 3 funcionários, 4 funcionários, 5 funcionários. Em setembro, a gente já estava com 6 praticamente funcionários. E a gente, eu e minha esposa, né, a gente conversava muito. Ela falou, puxa, alguém vai ter que sair do emprego, né? Eu já estou aqui, já estou na região, então acho que é mais fácil você, né? Por causa da distância, né? Ficava todo final de semana, era cansativo, né? Corria, e eu também ia começar a deixar de entregar, né? Eu estava muito preocupado com isso, né? Tinha sido promovido, né? Eu falei, poxa, eu não quero deixar uma má impressão, né? Conversei com a minha diretora, a conta que eu atendia estava fazendo uma joint venture, e ela pediu ainda para eu ficar mais 3, 4 meses. Eu falei, tudo bem, vou ficar, né? Ia sair no começo de 2015, mas já preparando o terreno, né, para agora virar a chave, né? Sair aqui do CLT, né? Tudo garantido, bonitinho. Estava relativamente estável, né? Tinha tido promoção, bônus, já estava legal, estava gostoso, mas assim, a vontade de querer fazer o negócio crescer era maior, né? Então, em janeiro de 2015 é o que acontece, venho para Tatuí, né, para o interior, e começo a ver formas, né, de fazer o negócio crescer. Isso já no processo de saída, né? Já estava observando, conversando com outros empresários, né? Fui conversar com empresários em São Paulo, em Minas, aqui no interior de São Paulo, que já trabalhava com açaí há 5, 8 anos, 10 anos, né? Eu tinha muito medo, né? Eu pensava assim, nossa, é uma moda, né? Família inteira assim, você é louco, vai deixar o aí, estável. o negócio tudo certo, né? Empreendedores são todos loucos. Começa na minha família, né? Todo mundo já aquela injeção, já pesando, né, na mente, né? Falando, poxa, você está muito bem, está fazendo e vai largar tudo aí para cuidar do negócio. Palavras da minha mãe, do boteco, do açaí, né? Mas eu procurei, né? Que aí a parte de educação, conhecimento, que é um pilar que eu levo para o negócio também. Minha forma, eu trabalhei com tecnologia, marketing, mas sou formado em eletrônica, exatas. Ou seja, eu sempre tive me especializando, fazendo curso, procurando estudar, entender. A partir do momento que eu saio em janeiro, no mesmo mês eu volto para São Paulo para fazer cursos de sorvete, de paleta. Na época eu tinha muito medo por causa da paleta, né? Por isso que eu conversei com esses empresários, falei, nossa, será que é uma moda, né? Onde eu trabalhava lá, assim, era uma em cada quarteirão. Aí, assim, de um tempo para o outro, fecha tudo, né? Eu pensei, puxa, será que o açaí não é a mesma coisa? Aí que eu fui entender o mercado, conversar com outros empresários, entender que não era bem uma moda, era assim um estilo de consumo mesmo, né? A pessoa começa a trocar uma refeição, né, por consumir o açaí, e aí fui ficando mais seguro quanto a isso, né? Quanto à minha decisão, né, de queimar a ponte e cuidar do negócio. Você fez exatamente o que o Igor costuma falar, né? Buscar referências, buscar pessoas que já nadaram nesse lago, nessa área aí, para você ter um caminho melhor, mais tranquilo para você trilhar, né, Igor?
E a gente sempre fala muito isso, né, Murilo? E a palestra que o Murilo deu na associação me chamou a atenção de várias coisas que eu incentivo todo dia os empresários que eu tenho ali a felicidade de conviver ou até mesmo de atender, que são meus clientes, enfim. Dá uma olhada nas pessoas que você convive hoje. Dá uma olhada no tipo de curso que você está buscando hoje, quanto que você está se dedicando para o aprimoramento do que você faz. Né? Por quê? Porque o empresário que não entender, se ele não sentar o bumbum ali na sala de aula novamente, e não estou falando uma sala de aula de uma faculdade, que até pode ser, né, se for a vontade dele, né? Mas que não sentar como aluno, sim, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, ele está fora. E quando eu falo sentar para o aluno, às vezes nem necessariamente numa sala de aula, mas ele parar ali, né, uma vez por semana, um meio período para ele estudar, para ele conhecer mais o negócio dele, enfim, né? E o Murilo me deu vários exemplos da importância, né? Queria que ele contasse também os principais mentores que ele teve hoje, que começou com um amigo dele lá atrás, que ele aproveitou tudo que aquele amigo podia oferecer, e como que ainda está esse processo, né, Murilo? Hoje, quem são os seus mentores e a quem você recorre quando chegou um ponto que você sabe que dali para frente sozinho você não vai mais? Como que é isso hoje? Bom, é perfeito essa questão, né, da busca, né, do conhecimento, da educação. É algo que é a história nossa, né? Lembrando, não é só eu, depois vem minha esposa, que também faz esse mesmo processo em 2017, quando a gente começa a fábrica. Mas, assim, a gente não faz nada sozinho e o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue enxergar um pouquinho mais para frente. Por isso que é importante a gente tá sempre buscando aprimorar, estudar, para conseguir ampliar um pouco mais esse campo de visão. Ainda mais hoje a dinâmica é muito rápida, né? Da informação, do conhecimento. Então, assim, para ficar para trás é um piscar. Então, isso foi um pilar, né, de buscar, não sou da área do segmento, está dando certo, mas legal, deu certo porque usei um conhecimento que eu tinha de tecnologia, mas era limitado nisso, eu preciso entender as outras áreas, né? Então, vou buscar saber, né? Ainda mais quando você é pequeno, né? Quando você vai crescendo, você consegue trazer pessoas, né, que conseguem cobrir alguma área, algum setor, mas como você é pequeno, esse peso está para você se especializar, tentar fechar. Então, fui fazer. Eu brinco que, acho que se duvidar, eu estou com mais hora de curso do que hora de nível superior. Então, assim, é muito tempo. E aí que a gente começa a buscar as instituições, né? Sebrae, vim muito aqui para Sorocaba, né? Porque Sebrae você tem os cursos mais básicos, né? Ali, fluxo de caixa, recurso humano, básico ali da gestão, né? Que eles têm um acompanhamento bem legal, mas eles têm programas mais aprimorados, né? Que aí, não posso estar falando besteira, né? Que já deve ter mudado os programas, mas era Sebrae+, tinha qualidade total, tinha a parte de... Nossa, tinha até de Lean, sistema enxuto. E eu vinha, praticamente, era semanal, vinha aqui, passava o dia, vinha de manhã, tinha que dedicar o dia para isso. Já aproveitava fazer a compra aqui nos atacadão, né, para abastecer a loja, mas passava o dia das 8 da manhã, 5, 6 da tarde ali, absorvendo conhecimento que eu não tinha, né? Eu vim de uma área, formação de outra, era tudo muito novo, né? E, assim, e é um desafio, né, sempre. Né? Você tem que lidar com equipe, com pessoa, cliente, você tem que manter brinca com equilibrista de prato, né? O empreendedor, né? Quando um vai cair, você tem que ir ali e voltar ele no circuito. E esses cursos ajudaram muito isso, dar suporte, né? Começa a Sebrae, 2015, 2016, muito aqui. Aí logo depois veio o programa PayEx, né? Que é da Apex, né? Que é uma agência que fomenta exportação, né? Ligada ao governo federal.
comecei a fazer outro programa também, que praticamente a gente passou 2 anos vindo aqui, de 2017 e 2018 praticamente, toda semana tinha alguma coisa para fazer. E era o que você falou, empresário, bumbum sentado. Hoje mudou um pouco por conta da pandemia, né? Passou mais para a distância, remoto e tudo mais, mas eu vivenciei isso de ter que viabilizar minha agenda para vir aqui aprender, ainda mais exportação, né? Era um mundo à parte. Sabia fazer a parte de divulgação, né? Colocar os anúncios lá no Google, traduzir em inglês, espanhol, né? Traduzir a página, landing page, né? Todo o material. Que já era uma coisa mais à frente do que a maioria tinha, né? Isso foi muito que ajudou o meu conhecimento passado, né? Aí eu tinha isso, mas não sabia nada de direito internacional, não precificação é outro jogo, né? Quem sabe? Quem que sabe? A não ser que queira fazer isso. Exatamente. Né? Aí existiam esses programas, gratuito, né? Uma forma de voltar um pouco do que a gente paga de imposto e vinha aqui aproveitar. E ali começo a estruturar a empresa mesmo. Porque antes era eu, depois minha esposa pede a conta, e aquela loucura, né? Você compra, você paga as contas, você fazia de tudo um pouco. Aí depois começo a setorizar a empresa, né? Eu começo pelo administrativo, aí puxou a sardinha um pouco no lado, o marketing, né? Que eu brinco, eu tenho uma mini agência hoje no meu negócio, que eu tenho designer, tenho coordenador, tenho conteúdo, aí comercial, financeiro. Então, você começa a direcionar, né? Porque senão fica tudo você, aí você não faz nada direito, né? Então, ali começa a ter a noção. E antes não cabia na minha cabeça, né? Assim, puxa, o negócio é muito pequeno, né? Vou ter que contratar, mas é engraçado que uma coisa puxa a outra, lógico. A gente estava num ciclo de crescimento, vindo numa ascensão, mas às vezes tem muito fator limitante, né? De você entrar, começar uma fábrica, assumir aluguel maior, assumir essas coisas, só que depois é o mesmo combustível. Eu brinco que nada mais motiva o homem, né? Ser humano, do que uma boa dívida. Uma boa conta para pagar, isso é fato. Um bom boleto. Vários boletos para você pagar. E aí a gente faz o que tem que fazer. Entendi. Por exemplo, quando você estruturou a fábrica, que você fala que você estruturou melhor, nesse processo da empresa mesmo, a exportação, ela veio para você como uma necessidade ou não? Assim, caiu no seu colo o negócio? Como que foi isso? Bom... ela foi um negócio que foi planejado, porque quando eu saí de São Paulo, né, emprego, tudo tinha um peso muito grande, né, vamos falar, na minha zona de conforto, né, assim, e não existe isso, né, porque hoje é muito volátil qualquer coisa, né, a gente tem uma falsa impressão, às vezes a gente cria que a gente está no sossego, mas não é bem assim. Mas eu estava tranquilo e quando eu pensei, eu falei, poxa, eu vou. A primeira ideia veio franquia, tanto é que nesse processo que eu começo a fábrica, eu cheguei a ter 4 lojas, só que eu coloquei as 4 lojas em Tatuí, né? Ou seja, você começa a trocar o dinheiro de bolso. Os erros, não é só acerto. Então, aí já tem uma parte do erro. Só que eu comecei a pesquisar, né? Conversando com esses empresários, conversando com o próprio fornecedor do segmento, entendendo? Eu vi que tinha uma ascensão acontecendo fora, né? E eu falava, poxa, entender direito, né? Porque eu acho que eu consigo pegar um filãozinho, né? Do que está acontecendo lá fora. É aí que eu começo a me preparar. Isso nasce em 2015, visito, na época existia um programa setorial da Apex que chamava Brazilian Flavors, num escritório lá em São Paulo. Eu acredito que acho que nem tem mais, eles devem ter mudado os nomes, é que sempre muda, né? E eu visitei e eles falaram, olha, você está muito cru, né? Só tinha loja, não tinha fábrica, mas vai ter um programa que vai acontecer, vai ter um núcleo na sua região, vai acontecer lá em Sorocaba, é próximo a você. Eu falei, que legal, próximo. E vai estar para começar ano que vem. E deixa eu tomar nota aqui dos seus dados, tudo, e eles entram em contato. E assim aconteceu. Um ano depois, me avisam, foi em 2016, teve o lançamento no Parque Tecnológico, como vai ter agora, acho que está para agosto, 7 de agosto, acho que está para lançar de novo o programa. E na época, eu vim ver, falei, poxa, que bacana, vou participar. Em novembro daquele ano começa, que era as aulas presenciais, eram as quartas-feiras, das 8 da manhã às 5, 6 da tarde. E assim foi. Mas foi preparado
preparado. Assim, foi um negócio direcionado, mas eu posso falar que não era o primeiro plano. O primeiro plano eu pensava franquia, cheguei a ter outras pessoas, não por franquia, né? A gente fazia um contrato de concessão de marca, teve aqui em Sorocaba, teve em Piracicaba, Santos, São Paulo, tive algumas pessoas representando a marca, né? Mas não estava estruturado para franquia, porque franquia é outra coisa. E no meio disso, começo a indústria, porque já não fazia mais sentido, a gente tinha a produção nas lojas, aí era uma loucura. No começo era um negócio muito simples, muito artesanal, liquidificador, e aí eu começo a ter máquina, né, para triturar açaí, máquina de sorvete para passar. E era uma em cada loja. Aí quebrava, era só dor de cabeça. Falei, não faz sentido, vou centralizar isso tudo num lugar. Aí nasce a fábrica em 2017. E nisso eu começo a dar espaço, falar, poxa, tudo que eu estava vendo de exportação, já tinha começado o PayEx, né? Começa o PayEx sem ter a fábrica, né? Que eu começo no final de 16 e vou ter a fábrica em 2017. E aí a minha esposa vem, né? Também pede a conta, né? Multinacional, família também tá maluco, né? 10 anos de empresa, abrir mão, né? De tudo, né? Dos direitos, né? E tal. E ela vem junto para ajudar, né? Vamos fazer isso dar certo. E assim foi. Começamos a preparar a empresa, né, para internacionalizar, um processo de internacionalização, né, que você tem que fazer. Né? A gente está acostumado, né, com a rotina, mas nada mais é do que você preparar os setores para conseguir atender essas necessidades diferentes. Né? São exigências. Exigência, questão rastreabilidade, né, é a palavra-chave nisso, né, controle dos processos. Só que eu era muito pequeno, né? Era a startup. E nisso viabilizou a gente a expandir a fábrica, né? Abrir uma estrutura maior. Que depois que eu vim ano passado aqui, a gente já teve que comprar um outro barracão, reformar. Acabou agora em maio. Assim, é um ciclo que não para. Parece que vocês estão sempre se movimentando, né, Igor? A impressão que dá é essa, que está... E outro dia me perguntaram, né? Igor, de vez em quando você fala empresário, de vez em quando você fala empreendedor, porque eu gosto de falar sempre para os dois públicos, mas é totalmente diferente. Né? O Murilo, para mim, é um exemplo de empreendedorismo. E outro dia me perguntaram, mais uma vez, a diferença de empresário e empreendedor. Eu falei, empresário é quem tem um CNPJ. Qualquer um pode ser um empresário, você monta um CNPJ. Empreendedor. Empreendedor é que acorda todo dia para mudar alguma coisa no mundo. Né? Não necessariamente o empresário acorda com esse intuito. Ele tem uma empresa, tem um CNPJ e às vezes é só um negocinho para ele, abastecendo a casa dele ali, já está bom. Ele não quer provocar nenhuma mudança astronômica no mundo. Né? A gente percebe, conversando com o Murilo, que ele quer provocar essa mudança. E uma coisa que eu sempre falo também, viu, Murilo, e queria que você desse um comentário, trouxesse a sua visão a respeito disso, né? Eu sou consultor financeiro e muitas vezes as empresas falam, cara, como que eu consigo um crédito barato para o crescimento da minha empresa? Cara, crédito barato vai demorar um pouco. Crédito caro, amanhã você tem, hoje à tarde você tem. Né? E tudo que é rápido custa caro, né? Ou não traz o resultado esperado muitas vezes, e tudo que demora um pouco mais é mais planejado e mais estruturado. E hoje eu arrisco dizer que muita gente podia estar exportando seus produtos, mas por que não faz? Porque queriam uma poção mágica, né? Eu quero já mandar meu produto para os Estados Unidos, para a China, para a Índia, a partir de amanhã, mês que vem. Como que eu faço? Não vai fazer a partir do mês que vem. Né? Mas não é impossível, mas é trabalhoso. Vamos lá, eu tenho uma produção de alguma coisa hoje, meu produto já está muito bem aceito no mercado, ele já mostrou que tem público, enfim, e eu quero começar esse processo. Se eu estivesse aqui hoje, pegando uma consultoria com o Murilo, quero começar a exportar, mandar meu produto para fora. Imagina a pessoa pensar, mandar um açaí. Não. Acho que vai derreter no meio do caminho. Nossa, 50 possibilidades erradas. Quanto de problema pode ter? E ele está exportando um negócio que, teoricamente, para seres humanos normais, não seria possível. Mas como que a pessoa dá esse pontapé inicial hoje? Quero
Estão me falando que tem vida fora do nosso país e tem muita vida fora do nosso país. Como que é isso hoje? Bom, bacana. Day one, né? É legal que você abriu vários parênteses aqui que é legal pontuar, né? Uma da questão do dinheiro, que a exportação ajuda muito nisso. Bom, mas vamos lá. Início. Para começar, tem que ter alguém que assume, né? O pai da criança, né? Na empresa que vai assumir isso. Lembrando, eu comecei isso, o programa, né? Iniciando, a gente já tem um programa que é gratuito, está aberto, tá aberto agora o programa para iniciar aqui na região aqui de Sorocaba. Eu não sei falar quantas cidades, mas eu sei que é a região de Sorocaba, é muito grande. E está aberto essa possibilidade. Então já começa aí, está aberto a possibilidade, né, de você querer aprender, de fazer algo novo. Outra coisa é assumir, ter uma postura de entender que tem que ter um dono para puxar. Na época, quando eu comecei isso, eu não tinha setor, eu ainda fazia tudo. Eu estava vindo aprender exportação, voltando com o porta-mala, estourando amortecedor de levar caixa de leite condensado, Nutella, leite em pó, coisas para a loja. É o famoso eu presa, né? Mas tinha que fazer o sacrifício, né? Principalmente no começo, você precisa dar um gás maior, né? Se você quer construir algo diferente. Bom, tem que assumir, ter alguém que está disposto, né? Se não for o próprio empresário, ter alguém que tem essa, vamos dizer, aptidão, vocação, né? Tudo mais para desenvolver isso na empresa, porque é algo que exige atenção e tem que ser trabalhado, né? Empreendido. É um projeto novo dentro de uma empresa que pode estar, às vezes, rodando há gerações e não é impossível. O negócio, cada vez, graças a Deus, tem expandido, porque eu não tenho dúvida que é uma das coisas que vai trazer uma veia de crescimento para o país quando as empresas despertar para exportar. Quando, assim, um ambiente, vocês acho que podem falar melhor, mas são 4 milhões de empresas, não sei, são milhões de empresas, mas eu lembro que quando eu iniciei, eu dei o start nisso, era menos de 30 mil empresas que exportavam no Brasil. Você olha Chile, Uruguai, nem comparar com o europeu, com nada, com os vizinhos, nossa, esses números são muito maiores e eles são muito menores. Eles não têm essa mística, né, que é, nossa, impossível ou algo. Bom, começou, tem um produto, primeiro entender o produto, né? O próprio açaí, né? É aquele negócio, a gente ganha pelos problemas que a gente resolve, né? Tem milhares de problemas, como falou, resolver logística, rastreabilidade, né? Fornecedor. Poxa, eu tenho fornecedor que eu poderia comprar pela metade do preço, mas eu não tenho a rastreabilidade, não conseguiria exportar. Explica para quem está vendo a gente o que é rastreabilidade, Murilo. Bom, rastreabilidade, em resumo, é você ter o controle principalmente da sua matéria-prima, dos seus principais ingredientes, né? Laudos, microbiológico. No caso do açaí, a gente tem um cuidado maior porque ele tem o vetor lá do barbeiro, né? Do popular barbeiro, Trypanosoma. Então, a gente tem que ter o controle se está garantido, né, a segurança alimentar naquele produto, né? Através de laudos laboratoriais informando que tem ausência, né? Aí entra a salmonela, coliforme, bolores, leveduras e por aí vai. Mas basicamente a rastreabilidade é você saber, né, da onde que é aquele produto, né, a origem dele, a qualidade, né, que está naquele lote, porque você vai processar ele e vai revender. Você, depois de processar, vai bater de novo o laudo e tudo mais para ver se está nos conformes. Né? Isso falando da minha área, que é alimentos. Né? Então, basicamente, alimentos vai acabar seguindo esse critério. Não exatamente nessa ordem, mas, de alguma forma, vai ter um controle, segurança alimentar que vai ser exigido. Né? E, além do mais, dependendo do mercado, certificações específicas, né? Como você tem para mercado árabe, mercado judaico. Então, tudo inerente, né, ao negócio. Por isso que, quando a pessoa tem um produto, né, vamos falar, um pão de queijo, uma goiabada, ela entender
o produto, né, em questão cultural, né? Por exemplo, o açaí, eu tenho uma vantagem que ele não tem um componente animal, né? Que é uma coisa que é obrigatória, né? No halal, por exemplo, para os árabes, e não tem alcoólico, não tem nada alcoólico. Então, assim, eu não necessariamente não preciso, né, ter essa certificação, embora eu fico mais amigável, né? A gente usa duas palavras, né? O must e o should, né? O should é o desejado, o must é obrigatório, né? Então, é um should no caso do árabe. Mas dependendo do mercado que você vai atender americano, né? Você tem que ter o FDA e tem que ter o FSMA, né? Que nada mais é do que as boas práticas que já é exigido, assim, pela Anvisa, né? Qualquer um que trabalha, embora não é todos, mas que a gente sabe que acontece, mas tem que ter ali seu processo de boas práticas e algumas coisas mais voltadas à rastreabilidade. Então, é isso que aí você vai certificando, seguindo. É um tema inteirinho de rastreabilidade que a pessoa tem que estudar. Resumindo, né, tem que ver a pedigree do produto. Exatamente. Né? Tem que ter pedigree. E a gente tem que lembrar, né? que agricultores aqui no nosso país, né, algumas são de familiares, às vezes não tem nem anotação do que pôs na terra, o que não pôs. Até veio uma lei para isso, para poder realmente tornar isso oficial, que as pessoas que anotem no caderninho lá quando que foi colher, o que colocou na terra, o que não colocou. Isso é rastreabilidade também. Né? E aí vem um ponto legal, assim, você falou de pequeno produtor. Eu conheço pequeno produtor na região que exporta, pequeno produtor de fruta, que acaba sendo fornecedor para nós, e assim, foi muito satisfatório ver, acho que é aqui São Miguel Arcanjo, aqui nessa região, produtores de frutas. O Parque Tecnológico tem uma pele agro, e tem também aqui, acho que Itapiraí com gengibre, deve ter exportação, né? Acho que Piedade também tem bastante Mas coisa. a parte que mais dói, né, Lari? Ter muita gente assistindo isso nesse momento, falando, nossa, que trabalheira que dá, né? Calma, gente, calma. Mas porque a gente está muito acostumado com soluções mágicas, com soluções rápidas, né? E hoje você exporta para quantos países hoje? A gente, mais de 15 países, assim, que são, que a gente considera dois tipos, né? O que a gente trabalha é fazer aquela exportação, né, que seja constante, né? O LTV, né? A continuidade seja frequente. Porque acontece, às vezes, a gente tem esporádico. A pessoa pega e some. Não é muito interesse. Então, acaba, às vezes, abrindo um outro mercado. Mas, assim, contínuo, já são mais de 10 países aí, 10 clientes aí que a gente consegue praticamente ter previsão, né? Saber se é mensal, se é semestral, trimestral, bimestral, que tem uma certa frequência, né? E logo depois que eu vim aqui, a gente abriu, você comentou, é engraçado, conversa com os empresários, o primeiro país que todo mundo imagina é Estados Unidos, né? Tudo, poxa, maior mercado consumidor. E eu pensava assim também, me preparei, né? Corri atrás lá em 2018, fiquei pagando certificação, fazendo todas as coisas, para ano passado a gente começar primeiro. E realmente agora tá crescendo rápido. Mas a gente abriu lá, abriu a Austrália, agora a gente está em conversa com Nepal e Iraque, assim, países muito diferentes, que a gente acaba atraindo, né? Muito por conta do marketing, né? Da forma que a gente traz esses leads, qualifica esses leads, né? Então, a pessoa está em qualquer lugar do mundo, né? Tem uma cafeteria ou tem uma ideia de negócio, né? Loja de açaí, a pessoa pesquisa lá e acaba encontrando a gente. Então, esse foi um dos formados, né? Abro, né? E sempre fui muito aberto, até com concorrente, converso abertamente sobre isso, né? Porque você, como falou, o mercado é muito grande, né? Então, assim, tem espaço, né? E cada um trabalha de uma forma. E agora, fechar o ponto da grana, né? Grana rápida é custo caro, né? Você trabalhar a longo prazo é mais em conta. A exportação permite dar uma condição excelente nisso. Isso foi algo muito importante para nós, porque a gente, quando começou a exportar, você tem uma modalidade, né, de crédito que você fica atribuído ao seu cliente. Você vai receber
Tem um cliente que eu sei que ele compra 2, 3 vezes no ano. Tem contrato, né? Aí tem toda a parte, né? Aí você faz o PX, né? Para aprender essa parte de direito internacional, mas para você ter as garantias. Aí você consegue tomar a crédito, né? Chama CC, no banco, né? Normalmente um banco público. Ele te adianta esse contrato, né? Por exemplo, eu quando eu fiz dei uma sorte, né? Vamos falar assim, porque é imprevisível a gente saber o dólar alto ou baixo, mas eu tomei um ACC quando eu estava lá na pandemia perto de 6, quando a gente estava investindo numa fábrica nova, e o banco analisou nossos contratos e ele falou, pô, vocês têm X mil reais aqui para tomar. Eu falei, nossa, é um alívio, né? E a questão é os juros, é muito baixo. Como ele tem, ele é atribuído ao dólar, eu tomo em reais, né? Peguei lá, por exemplo, 1 milhão ali para investir numa planta. Eu fico, e vamos falar, vou arredondar os números aí, está R$5 o dólar. E aí eu fico responsável em deixar 200 mil dólares que eu receber de contratos de venda para o banco. Assim, todos esses recebimentos que vai cair no banco fica para o banco, não vem mais para mim, porque eu já fiz um adiantamento. Ele me deu 1 milhão, mas tem 200 mil em aberto. Você tem até 2 anos para liquidar. Então, se você tem... É facilitado. Ele vai analisar dependendo de cada caso um caso, mas a vantagem é o custo de juros, né? Normalmente é 5%, 6% ao ano esses juros. E aí, dentro disso, você consegue procurar programas do governo que subsidiam esses juros, né? Acho que era ProEx, vira e mexe tem algum que subsidia. E aí tem alguns casos que subsidia a metade, ou seja, de 5% você pode pagar 2,5% ao ano. Aonde você consegue isso? É a mesma coisa que acessar como se fosse um Japão, Estados Unidos, que a taxa de juros é baixa, né? Você não paga um juros tão elevado igual a nossa. Então, é uma forma de você conseguir ter giro, capital, investir na empresa, máquina, equipamento, estrutura, com juros muito baixos. Nem BNDES você consegue algo parecido, né? Lógico, compromisso, vender e entregar. Tem que estar trabalhando. Tem que estar trabalhando. E no meu caso, aconteceu que eu fechei, como o compromisso está em dólar, você fechou a R$6, o seu compromisso aí não importa. Se caiu para 5, você deu sorte, porque você vai pagar em dólar, exato. No momento do dia que você fecha. Show. São 2 coisas, então, que eu percebi, né, para a pessoa começar a exportar. Primeiro, procurar, obviamente, um órgão responsável, no caso, a Apex Brasil, é o que a gente tem mais próximo aqui, né, na nossa região. Inclusive, ficou a dica aí do Murilo, dia 7 de agosto, por aí. Em agosto, lá no Parque Tecnológico, vai ter o evento. Então, que se você estiver interessado aí para saber mais sobre exportação, como exportar, o que você pode fazer, tem a Apex para poder te ajudar. Né? O estudo aí, no caso, que acho que... A busca, né, pelo conhecimento. Exato. Lembrando que com a reforma que a gente vai ter na associação agora, nós vamos ter lá dentro da associação, tá? Você que está nos assistindo, consultoria para quem quer exportar e importar também. Fica a dica. Tá? Então a associação ela vai virar praticamente o poupa-tempo do empresário agora, tá? Legal. E ela vai ter consultoria para comércio exterior, vai ter consultoria de marcas e patentes, enfim, para o empresário, para o empreendedor sair daquele mundinho, muitas vezes, que ele vive e entender o que ele precisa fazer para crescer com substância, né? Para crescer. E para o mundo. Exatamente. Nossa, inclusive para o mundo. Né? Sensacional. Associação, instituição. O Sebrae tem uma área também de exportação. Apex, PX. Estado de São Paulo tem o Exporta São Paulo, com Investe São Paulo, eles fomentam bastante. Assim, quando começa a entender, por exemplo, eu fui visitar clientes, Estados Unidos, Emirados, né, nesses últimos 2 anos, e a gente acaba visitando, porque esses projetos, né, essas instituições, eles têm escritórios internacionais que acabam... Eles trabalham para nós, eles conseguem entregar clientes que sabem que tem potencial fit, né? Combina com o tipo de negócio. Fazem a ponte. E assim, às vezes
até a possibilidade de você ter o escritório, abrir empresa por um custo muito baixo, subsidiado, né, nesses grandes escritórios, assim, coisas que não cabia na minha ideia. Hoje, o nosso próximo passo é provavelmente ter a Saital, os Estados Unidos ou Emirados, ainda mais Emirados, que tem várias zonas francas. Então, assim, começa a ampliar o campo de visão, né? O limite do homem é o campo de visão dele, né? Quanto mais conhecimento busca, mais amplia esse limite. Sim. E outro ponto importante que eu percebi também é o seu conhecimento em ADS, né? Em Google, em anúncios, em divulgação mesmo das empresas na internet, que ficou muito mais latente depois da pandemia, né? Então, Murilo, dá uma dica aí para quem está com o negócio, além de querer exportar, dessa questão também, né, do Google ADS, das outras ferramentas que você tem na internet para poder alavancar o seu negócio. Como que faz, como que procura? Não, perfeito. E eu queria fazer um adendo, pedir para você contar a história do teu primeiro anúncio em inglês lá, que essa história é bacana. Não, bacana, do árabe. Bom... anúncio, né? Eu acabei, como eu falei, estudei eletrônica, fui parar no marketing, mas muito porque estava estudando e precisava ganhar algum dinheiro. Comecei a entender, né? Pesquisar mercado, franquia, essas coisas, e tinha visto isso, 2008, 2009, o marketing digital. E aí começo a mexer, a trabalhar com isso, né? Fazer site. Aí já tinha entendido o Google, né? Tinha campanha, rede social, Orkut e tudo mais. E era muito pedagógico, né? Você tem que ensinar, né? Não tinha muita coisa. Comecei a fazer certificação, né? Busca do conhecimento de novo, né? Tiro certificações do Google, que na época eram pagas, hoje são gratuitas e tudo mais. E a partir do momento que eu tenho a certificação, que eu sou inserido nesse mercado, né? Saio aqui da região e vou para São Paulo para trabalhar com empresas maiores, né? Que investia mais uma dezena de milhão no Google mês. Então, foi basicamente assim que eu acabei entrando, né? Nesse mundo de anúncio online. Bom, aprender hoje tá muito mais acessível, né? Assim, hoje, através do celular, você consegue, vamos falar, impulsionar, né? Não é a melhor forma, porque eu brinco que é um caça-níquel, né? A Meta, com o Google, eles têm formas fáceis, mas não são as melhores, né? Você trabalhando plataforma, dentro da plataforma você consegue segmentar, trabalhar melhor esse retorno, né? O ROI, né? do investimento que você coloca. Mas hoje tem muito, mas muito conteúdo gratuito, né? YouTube da vida, você sem precisar pagar nada, do próprio Meta, do próprio Google, eles têm programas que ensinam, que qualificam empreendedores. Tem programas voltados para o empreendedor conseguir fazer os anúncios. Então, esse é um primeiro passo, né? E quem quiser ir além mais, aí você tem cursos específicos, né? Tem, aí o mundo é o limite, né? do que você pode se especializar, né? Nesse segmento, que é gigantesco. Essa é uma forma, e eu não tenho dúvida. Hoje eu acho que assim, o empresário ou o empreendedor, ele não precisa, ele não deve, né, fazer tudo, mas um conhecimento, pelo menos, para ele saber como é que acontece, para ele cobrar, é bom. Então, e assim, nenhum conhecimento é demais, né? Então, assim, buscar mesmo, tentar entender. Isso hoje eu acho que é pilar nas empresas. Antes, que nem eu falei, comecei numa época que era tudo mato, né? Assim, não era. E já tinha uma visão trabalhando no mercado que ia despontar muito para isso, né? A gente viu verbas bilionárias, né? Que era sempre destinado ao offline e começando a disputar junto com o online, né? Não vai acabar, né? Como acontecia, vai acabar a TV, o jornal, o rádio. Não vai, mas mudou a forma como enxerga, né? Então, essa forma é especializar. E voltando aí vamos falar assim, pro primeiro, basicamente, cliente nosso, o Abdullah, do Emirados. A gente tinha os anúncios rodando, né? Hoje a gente tem até página em árabe, né? Na época era inglês e espanhol, basicamente. Inglês, português e espanhol. Que era o que a gente tinha rodando o mundo, né? Os anúncios, né? Basicamente, palavra-chave traduzida, os anúncios traduzidos. Busca do Google, né? A ferramenta que usava, né? A pessoa... a busca do Google é a intenção, né? Não é aquela coisa que você está passivo ali, igual televisão, igual YouTube, que aí você recebe uma propaganda e às vezes não está interesse. Pô, você entra
entrou lá, buscou lá, fornecedor de açaí, pô, eu tenho interesse nisso. Então, foi num domingo que toca o telefone, já com a minha esposa brava, eu estava na antiga fábrica, na startup do açaí, que era em containers. Minha esposa já não vai vir almoçar, né? Arrumando, organizando, né? Sempre arrumando, isso 2018. Atendo o telefone em inglês, aquele inglês sofrido, apanhado, consigo pegar o telefone, era um WhatsApp. E os árabes, eles usam até mais Telegram e Botim do que o WhatsApp, mas tem o WhatsApp também. Aí eu perguntei o WhatsApp, WhatsApp. Aí comecei a falar com ele. Aí ele tinha uma ideia de negócio, de montar açaí, era açaí com café, porque ele falou, pô, tenho medo, o açaí eu vi que está começando, o açaí nos países árabes entrou muito pelos lutadores, os Gracie, né, lutador de jiu-jitsu. Os caras iam lá, abriu a academia de jiu-jitsu, ia lutar, né, o Sheik, essa turma lá, começa a ver, né, e aí começa a ver qual que é a rotina, né, dos caras, né, e os caras consumindo lá açaí, os caras começam a consumir. Então, aí já é um outro spoiler, né? O açaí espalhou para o mundo muito por causa de surfista e os jiu-jiteiros. Que é natural vibes, né? Dizer assim, a gente deve muito a essa turma que ajudou a espalhar no mundo. E aí ele conta esse projeto, era um rapazão de tudo, eu acho que tinha 22 anos, e ele ia montar em mais sócios, né? Até eles, acho que 30 e poucos anos, são obrigados todo ano, acho que 3 meses, serviço militar obrigatório. Então eles fazem muito, principalmente a molecada lá deles, eles fazem em sociedade, porque enquanto um está, isso eles conseguem manejar, enquanto um está lá no obrigatório, o outro está cuidando do negócio. E eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, eles têm esse negócio, às vezes trabalham para uma outra empresa, é meio que o caso desse cliente meu. Aí não deu um mês, nunca veio para o Brasil, não conhecia nada, pego o avião, avisa em cima, poxa, comprei a passagem, estou chegando aí. Veio conhecer aqui a minha fábrica, deixou bem claro, vou visitar outras empresas de açaí, né? Vou passar uma semana aqui para entender o mercado, conhecer. Ficou brigando o preço, né? Discutindo o preço, já tinha feito já a oficina de precificação do PIX, então já estava mais preparado. Estava mais seguro. Já estava mais seguro, mas fiquei nessa discussão e fiquei meio assim, né? Porque eu falei, poxa, ele falou, né? Os principais, eu conheço a estrutura dos gigantes do mercado. Eu falei, poxa, ele vai torcer o nariz, né? Eu era em container na época, né? Ele vai torcer. E ele falou, realmente ele falou, olha, visitei empresas aqui gigantes, aqui grandes mesmo no segmento, que exportam, né? Você está começando, mas ele falou, eu também estou começando, né? Então, eu acho que nós dois temos algo em comum. E acabou sendo hoje um dos principais clientes nossos, que faz o Emirados e até alguns outros países vizinhos, o Bahrein, a Arábia Saudita, né, proximidades ali. Então, assim, foi algo que a gente acaba fazendo a nossa sorte, né? Tava no domingo ali, pega um telefonema, né? Nem podia ser que talvez ele ia para o próximo da lista, né? E numa dessa consegui atender, fazer e hoje ajudou, né? Muito por conta dele que eu consegui expandir a empresa, tive a oportunidade de visitar ele no meio da pandemia. O Emirados foi um país que não fechou, ele estava fazendo expansão das lojas dele, né? Que, como eu comentei, ia ser café e açaí. Hoje é praticamente açaí, porque o açaí sobrepôs o café, praticamente 85%, 90% das vendas são açaí, e fui visitar justamente quando estava nesse momento de expansão, né, nos outros Emirados. Né? Todo mundo lembra do Dubai, mas ele mesmo começou em Sharjah, que é o Emirado vizinho, Abu Dhabi, Fujairah, não vou lembrar todos os nomes aqui, mas ele foi abrindo nos outros Emirados em volta, né? Que é próximo, né? Para nós que está acostumado, né? Vai para São Paulo, vai para o interior, anda 100, 200 quilômetros, atravessa o país lá. Então é basicamente isso. Bom, show, né, Lari? A gente já está caminhando para a nossa reta final. Infelizmente. E estava aqui viajando, enquanto aprendizado a gente não tem hoje. Nós somos privilegiados, né, Lari? De receber essas pessoas aqui que fazem realmente a coisa acontecer, né? Então, quando ele fala startup do açaí, né? Eu acho que todo negócio ele tem que ser, quando ele está iniciando, ele ser encarado como uma startup. O empresário hoje que está começando um negócio que não sabe o que é o MVP tem que ir buscar, tem que entender o que é o MVP. Sim. Ele tem que testar rápido, ele tem que errar rápido.
E acho que hoje a gente teve uma lição de testes rápidos, de erros rápidos. Tivemos uma lição de que a busca pelo conhecimento tem que ser constante, né? Peguei algumas frases. Pô, eu tenho mais horas... olha a frase, né? Eu tenho mais horas de sala de aula, mais horas de conhecimento do que horas de empresa, né? Então, esse é o que ele falou e agora finalizou com chave de ouro. Nós fazemos nossa sorte, né? Então, eu espero, já me despedindo aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido que será que o teu produto não pode ir lá para o Emirados também? Será que a tua prestação de serviço como coach, não tem alguém lá no Emirados que pode estar precisando? Será que se você virar um anúncio, se você primeiro aprender a fazer esse anúncio, ou ter alguém do teu lado, será que você não pode virar esse anúncio para um outro idioma e de repente chegam em você e você pode fazer um atendimento online hoje, daqui do Brasil, isso é perfeitamente possível, porque não tem só exportação de produto, tem exportação de serviço. Eu atendo um cliente na Dinamarca hoje, né? Então, que você entenda que é possível, mas o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. É o único lugar. Então dá muito trabalho. Murilo, obrigado. Em nome da associação, te agradecer por mais essa aula. E eu fico pensando nessa velocidade que o Murilo raciocina, que hora que ele dorme, né? Como que hora que ele dorme, né? Agora eu tô com uma recém-nascida um pouco menos. Nossa! Não. Eu tenho dois. Show, não é isso, Lari? Acho que como todo bom empresário, bom empreendedor, né, Igor? Bom empreendedor aqui no nosso país, é esforçado, né? Mais esforço, muita ação e estudo e qualificação. Então, eu aqui como ouvinte, né? Sou ouvinte principalmente, só tenho a agradecer esses ensinamentos que você nos passou. E tenho certeza que quem está nos vendo aí pelo YouTube, né, pela TV Axo, vai sair um pouco mais preparado e, de repente, nem só preparado, mas falar, pô, acho que rola, hein? Por que eu nunca pensei nisso? Essa pergunta, por que eu nunca pensei nisso antes? Né? Obviamente, é um caminho longo, porém, não é impossível. Né? Exatamente isso, Lari. Obrigado mais uma vez, Lari e Igor, aqui pela presença aqui de poder compartilhar um pouco com vocês, com os associados, com quem estiver assistindo na internet, está aí, é livre, né, para quem tem fome, né, de conhecimento. E realmente deixar o pouco que eu consegui deixar, né, ou tocar um empresário que está afim, né, de seguir esse trajetória, esse percurso, compensa, né? Tirar um pouco essa síndrome de vira-lata, né? Às vezes a gente acha que o que a gente faz não é bom, né? Se a gente ficar nessa que nunca é bom, a gente nunca vai estar bom, porque o negócio sempre tem o que melhorar. Mas a gente tem muito boas coisas e quando a gente se joga lá fora, né? Sai, né? Vê que o mundo não é tão grande assim. Eu andando com árabe, às vezes a gente dá risada das mesmas coisas naturalmente, assim. A gente é humano no final, é isso. E tirar isso, a gente pode, e quem quer vai atrás e consegue, a gente dá um jeito, né? E de novo, eu falo, eu enchi muito o saco você tem que ter, tem que se indispor às vezes para conseguir o que precisa, né? Pedir para pessoas ajudar, os meus fornecedores foram um dos principais ajudantes também nessa questão do processo, questão de alimento, rastreabilidade, né? Porque ele já tinha um conhecimento de exportação e não é de primeira que ele abre as portas e fala, eu vou passar esse conhecimento, né? Pô, o Murilo é um cliente pequenininho, mas enchendo o saco, cara, ele fala, tá bom, você quer tanto isso, você vai ter que falar com essa pessoa, vai isso, você vai ter que fazer isso e aquilo. É assim que vai surgindo, não é da noite pro dia, né? Como a gente começou, tem que trabalhar afinco. E Murilo, a gente nunca termina esse TV Axo sem uma pergunta que a gente faz para todo mundo e é de bate-pronto, sem anestesia, tá bom? Lá atrás, você viu um negócio acontecendo com o teu amigo e viu uma oportunidade de negócio. Mas, com certeza, no decorrer dessa trajetória, foi nascendo um porquê muito forte aí. Então, vamos lá, fala para o nosso associado hoje por que você faz o que você faz hoje e por que domingo à noite não dá dor de barriga, mano? Sensacional, Igor. Olha, eu fiz um curso esse ano que
todos os empresários, foi muito provocado Mais pelo um porquê. curso. Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Maravilhoso. Cara, bateu muito forte isso em mim, porque realmente aí você vai procurar todos os porquês, né? Entender? Porque é bem profundo, né? A gente sabe o que a gente faz, como a gente faz, mas colocar o porquê faz é pegar na ferida. Eu tenho refeito a nossa missão, visão, valores, tudo em cima disso. Curso de novo, né? Revendo, né? Trabalhar, né? Por que você está aqui? Por que você faz isso? E muito, eu tenho um porquê muito forte que eu acho, assim, nós da Saital, a gente acredita que o açaí não é complicado e pode ser acessível para o mundo. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, a satisfação nossa de visitar um cliente como eu visitei ano passado, que ele tem uma rede de mais de 100 lojas de açaí fora do Brasil, talvez, tirando redes brasileiras, que a gente sabe que tem centenas, rede externa talvez seja maior a gente que atende, e ele mostrando, ele tá vendo, mostrou umas 20 unidades dele, fiquei viajando ali, passando os dias com ele, e ele falou, tá vendo a sua responsabilidade? Tá vendo essas pessoas? E coisas que às vezes a gente nem se toca. Então, o meu porquê está cada vez mais ligado em saber que a gente consegue descomplicar, levar um produto que vai fomentar uma outra cadeia em um outro lugar. Então, a gente trabalha muito acreditando nisso. Lógico, segurança, qualidade, rastreabilidade, tudo isso como pilar, como base. Mas hoje... O porquê, né? Levanta cedo e acorda, é que a gente sabe que a gente consegue impactar muito mais longe do que só o entorno, né? Vamos dizer assim. Mas é algo que não está 100% completo. Eu tenho repensado essa palavra, eu acho que todo empresário tem que fazer isso, né? E tomar cuidado, porque você começa a explicar, às vezes você fala como você está fazendo, o que você está fazendo, mas não o porquê. O porquê é o que constrói uma Apple da vida, né? É o que faz a Harley Davidson ter fãs. Quando você começa a entender isso, o negócio tem até o livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que é um livro que eu recomendo também. Anota aí, procura aí. Comece gente. pelo porquê. Esse ano. Aliás, todo episódio a gente vai indicar o livro. Todo episódio a gente vai indicar o livro. Esse aqui, então, vai ser o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Legal, é isso, né? É isso, gente. Muito aprendizado. Aí já vão regaçando as mangas, estralando os dedos e se alongando para começar já vai pensando. Qual país você quer exportar? Coloca o mapa. Eu coloquei o mapa. Começa, de repente, para aquele que você quer visitar mais, né? É isso, não tem um sonho lá de ir para Paris, de repente, para qualquer lugar, começa lá. Aí você associa os dois. Começa já construindo na cabeça. É o propósito, não é? Isso aí. É isso, gente. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Murilo. Obrigada a você que nos acompanhou e continue nos acompanhando pela TV Axo e YouTube da Associação Comercial. O site acsso.com.br. Você pode saber tudo o que acontece lá, todas as agendas de eventos, os encontros de network, tanto do SEMEC quanto da Axo. Também as redes sociais. A Sorocaba, o @Sorocaba e o @SEMEC Sorocaba. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Se você não está acompanhando, volta lá no YouTube e vê os outros episódios que você está perdendo muita coisa. Tchau!